Olá pessoal, paz aí a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva aí, deixe o seu like e compartilhe, que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se você tem interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Eu estou dando aula online e aqui na descrição do vídeo, só você aqui na descrição, que está o meu WhatsApp, beleza? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o manuscrito mais antigo e o manuscrito mais novo. É possível que o manuscrito mais novo seja melhor do que o mais antigo? Então eu peguei aqui um bom exemplo do livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo de número 2. Eu vou ler aqui o texto como está em nossas traduções em português. Qualquer uma tradução que você consultar vai estar exatamente dessa forma. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então, todas as traduções praticamente elas acabam aqui nessa expressão, aos apóstolos que escolheram. Ok. O que acontece? Sabemos que tem uma grande disputa, né, dentro da crítica textual sobre o manuscrito mais antigo ser melhor, porque ele está mais próximo do original, e o mais novo ser pior, porque ele está mais longe do original. Bem, aqui eu tenho uma expressão de Atos 2, certo? A expressão que está aqui todinha em grego é um acréscimo, certo? Depois dessa expressão, aos apóstolos que escolheram. Esse manuscrito aqui, que é do século V, que é o Códice Beza, ele traz algo a mais, né? O que as nossas traduções têm, ele traz algo a mais, uma parte maior. Essa parte aqui, ela quer dizer o seguinte, né? Aí aqui você tem a conjunção e, certo? Aqui você tem um verbo no auristo, certo? Da terceira pessoa. Essa é a característica dele, né? Esse é e esse sen. O ekeleusen, certo? Kaekeleusen. E ordenou, e ele ordenou. Aqui tem a ver com ordem, certo? O que foi que ele ordenou? Que proclamasse aqui o infinitivo presente. Essa é a característica dele, certo? Então, Querusaion, certo? Aqui você tem e ele ordenou proclamar. Proclamar o quê? Aqui tem um objeto direto, certo? O evangelho, tá bom? Então, depois que o versículo de número 2 ele termina, né? Nessa parte final aqui, em todas as traduções, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram. Aí esse códex aqui, que é do século V, ele continua e ele ordenou proclamar o evangelho, certo? Basicamente, todos os manuscritos não trazem essa expressão aqui acima, certo? É só este códex aqui, algumas traduções antigas que vão trazer até onde eu consultei, até onde eu vi, certo? E, se eu não me engano, um pai da igreja ele também traz essa expressão. Só que o que acontece? Esse manuscrito aqui, ele é um manuscrito do século XIV. Observe, século XIV. E ele não tem essa expressão que esse manuscrito mais antigo tem. Só que esse códex aqui, ele não tem essa expressão, nem os códex mais antigos, como o códex, por exemplo, o códex Aleph, né, que é o conhecido códex sinaítico, que é do século IV, ou o códex B, que é o famoso manuscrito do manuscrito Vaticano, o Códex Vaticano, que é do século IV também. Então esses dois manuscritos aqui, eles concordam com esse manuscrito aqui, que é do século XIV, e discordam desse aqui, que é do século V. Ou seja, esse manuscrito aqui, do século XIV, o 1678, ele concorda com uma leitura mais antiga do que esse do século V. Isso quer dizer o quê? Que não é porque o manuscrito ele é mais novo que ele é pior. Porque tem um manuscrito mais antigo ainda que concorda com
com esse manuscrito aqui. Ou seja, esse manuscrito do século V, né, ele traz um acréscimo a mais. E manuscritos mais antigos, como o Vaticano e o Cinético não trazem esse acréscimo. E esse manuscrito também não traz. Isso quer dizer que esse manuscrito aqui, ele sendo mais novo, ele teve uma cópia muito antiga, bem antiguíssima, refletindo até ali o século IV, século III, né, do que temos hoje em cópias. E o texto majoritário, ele também não traz essa expressão de cima. Ou seja, ele é um texto mais novo, mas ele concorda com um texto mais antigo do que o século V. Ou seja, esse manuscrito aqui, que é do século XIV, ele tem praticamente quase 1000 anos depois desse manuscrito aqui. E ele reflete uma melhor leitura do texto do que o próprio manuscrito do século V. Agora, pensa aqui comigo. Se só existisse esses dois manuscritos, Codex Beza e o manuscrito 1678, qual seria a leitura preferida pela crítica textual? Com certeza seria o manuscrito mais antigo, o Codex Beza, porque iriam argumentar: só temos dois manuscritos. O mais antigo está mais próximo do original, então ele reflete melhor o texto original. Então as pessoas iriam acreditar em um acréscimo e iriam rejeitar, logicamente, né, o texto mais novo, porque ele é mais novo, ele não tem assim tanto crédito na crítica textual. Então, esse aqui é um dos vários exemplos que temos dentro do Novo Testamento, onde o manuscrito mais novo, ele reflete uma leitura melhor do que um texto mais antigo, certo? Então, se eu fosse comparar o Codex D, que é do século V, com o manuscrito 1678, se fosse fazer essa comparação aqui, se só tivesse esses dois manuscritos, o melhor com certeza iriam escolher o D, porque ele é do século V, ele é mais antigo, certo? E esse aqui seria um manuscrito rejeitado. Mas, como temos diversos manuscritos que tem Atos 1, 2, que são bem antiguíssimos, e até manuscritos recentes, que eles não trazem essa expressão que esse manuscrito traz. Então, esse manuscrito aqui, que é do século V, ele foi acrescentado. E o manuscrito mais novo, ele continuou seguindo a leitura original do texto de Atos. Então, esse é um dos pontos que eu gosto de frisar, porque não é porque o texto ele é mais antigo que ele é melhor, né? Então, às vezes o manuscrito antigo ele pode ser melhor e às vezes ele pode ser pior. Então temos que levar isso sempre em consideração. É por isso que eu questiono tanto a ideia de quanto mais antigo, melhor o texto é. Isso não é lá uma verdade absoluta como as pessoas costumam falar que é, certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Esse aqui só foi um vídeo com um exemplo só, porque eu teria aqui vários, mas o vídeo ia ficar muito extenso, certo? E eu ia ficar aqui dando exemplo, dando exemplo, e mesmo assim ainda seria pouco, certo? Então esse aqui é um exemplo de que um manuscrito mais novo, ele pode sim refletir uma melhor leitura do que um texto mais antigo do que ele, certo? Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.